primeira coisa é sobre a formação dele, como é que ele se forma do ponto de vista político. Durante algum tempo, ele foi acusado, a meu ver, injustamente, de ser um pensador espanholizado ou castelhanizado. Isso era fruto da grande amizade que ele tinha com Francisco Elias de Terrada, era fruto do fato de que ele havia aderido publicamente ao carlismo hispânico, a ponto mesmo de ter recebido das mãos do Falcón a boina requeté, uma cerimônia pública, solene, etc. E isso fez com que ele fosse erroneamente acusado de espanholismo. Agora vamos ter uma distinção aqui importante. Ele era um pensador hispânico. E vamos ver daqui a pouquinho por que isso pode dizer-se sem contradição com essa assertiva que eu acabo de rejeitar, de que ele fosse um pensador espanholista, castelhanizado, etc. Bom, em primeiro lugar, já começa por mostrar-se algo significante. Os dois autores que mais influíram no pensamento dele, no pensamento político, mais diretamente, pois, a parte política, não a parte da filosofia do direito, foram dois autores franceses, Varret de Sommières e Josep de Maistre. Portanto, já aí começamos a ver que a acusação de espanholismo começa a pecar pela base, já que os dois autores de que ele mais se julgava tributário são esses dois autores franceses, Josep de Maistre, conhecido autor, e Varret de Sommières, que é um pouco menos conhecido. Muito bem. Segunda coisa, ele se aproximou efetivamente de alguns autores, de alguns pensadores espanhóis com menos intensidade que esses autores que eu referi. Vou mencionar aqui 4 deles e isso bastará. O primeiro deles, Vázquez de Mella, Juan Vázquez de Mella, grande tradicionalista, grande tribuno do século XIX, cuja obra ele conhecia muito bem. O segundo autor, Henrique Gil Robles, que tem um tratado de direito político magnífico. Lembremos que a expressão direito político aí abrange o que hoje nós chamaremos de direito civil, não é só o direito do Estado, abrange todo o campo do direito posto na ordem positiva de algum país. O terceiro autor, e isso que é uma curiosidade que eu vou mencionar, é Eugênio Vegas Latapie. E o quarto, Francisco Elias de Terrada. Francisco Elias de Terrada foi uma influência curiosa, porque ela era uma influência direta e oral, de trato por cartas, de conversas. O Terrada vinha para São Paulo, ficava na casa do Dr. Zé Pedro. O Dr. Zé Pedro ia para a Espanha, ficava lá com o Terrada. Eram como irmãos. E portanto, se comunicavam e havia reciprocidade de influências entre os dois. O interessante foi a adesão dele à obra do Vegas Latapie, porque esse autor, que aliás é magnífico, Eugênio Vegas Latapie, é pouco conhecido no Brasil. Foi um autor importante, uma atividade política também importante, esteve exilado durante algum tempo, ele era um militante também político, e tem uma característica dele, ele foi preceptor desde que ocupou o trono da Espanha, Dom Juan Carlos, ele foi preceptor do Juan Carlos durante algum tempo. E o interessante, por que eu estou chamando a atenção para o caso da ligação do Dr. Zé Pedro em parte do pensamento com Vegas? Porque Eugênio Vegas Latapie, embora dissesse que o carlismo representava o melhor das doutrinas monárquicas espanholas, não era carlista. Não era carlista porque achava que a linha que estava vindo na corrente isabelista, não é? Teria melhores condições de êxito político. Então, como a política é a arte do possível, ele julgava que não convinha apoiar o pensamento carlista. Sem embargo disso, o Dr. Zé Pedro tinha simpatia, e uma justa simpatia pelas obras do Vegas Latapie. E, além disso, houve outros autores a que ele teve acesso, quer dizer, alguns anteriores, Jaime Balmes, por exemplo, Donoso Cortés, que ele gostava muito, citava muitas vezes o Donoso Cortés, ambos, Balmes e Cortés, isabelistas também, não eram carlistas. E dos contemporâneos,
Ele teve muita ligação com o Rafael Gambra, morto há pouco tempo, e, naturalmente, com aquele que, na Espanha, foi seu discípulo, que foi o Miguel Ayuso, mas que, então, não, propriamente, não se pode dizer que o Ayuso tenha influenciado alguma coisa no pensamento do Dr. Zé Pedro. Eu penso que não, a não ser circunstancialmente. Pese embora se trate, hoje, possivelmente, da melhor voz tradicionalista na Espanha. Agora, por que se pode dizer que, não sendo justa a imputação do Dr. Zé Pedro dele ser um pensador espanholista ou castelhano, é justo dizer que seja um pensador hispânico? É que o conceito de hispanidade não se confunde com o conceito de Espanha, no singular, mas se confunde, isto sim, com o conceito de Espanhas no plural. E Espanhas no plural abrange o velho condado portucalense, ou seja, abrange Portugal, abrange todas as regiões da Espanha, abrange a América espanhola e a América portuguesa. O conceito de hispanidade é um conceito cultural. Por isso pode dizer que a hispanidade representa o que se chama de pequena cristandade. Por isso ele pode dizer-se hispânico. Pensador hispânico, por quê? Porque ele era herdeiro e pensador desta herança da hispanidade, desta pequena cristandade.